Olá, malta! Bem-vindos à Geek Store, o podcast onde os temas mais eletrizantes da cultura geek são debatidos numa verdadeira troca de ideias. Não é o Ricardo a falar, é o vosso querido e mais adorado de todos, Diogo. Prontos, hoje não temos Ricardo, como estão a ver. Veio aqui o upgradezinho, pelo menos é mais giro um bocadinho. Mas comigo, obviamente que também temos uma das pains da minha existência, Daniela. Olá, Daniela. Olá a todos. O que é que tu fizeste ao resto da malta? Espera aí, mas eu acabei de apresentar o resto das pessoas. E antes que digam aqui alguma coisa, não, eu não roubei nada a lugar a ninguém, que já fui acusado disso uma última vez. Pediram-me para eu vir aqui e é o que... Pronto, é o que está a ser feito. Basicamente, vamos... Olá a todos, antes de mais nada, eu já disse olá, mas para reforçar, olá a todos. Hoje parece que vamos ter uma ideia diferente, não é? Hoje vamos ter uma ideia Tu diferente. expulsaste a malta toda. Vamos ser sinceros, tu expulsaste a malta toda. Somos só nós os dois. Mais uma vez, eu ia aqui fazer uma piada toda gira, ia apresentar o próximo da pessoa, ia dizer, não há ninguém, mais ninguém decidiu aparecer, e de Eu já repente... estou aqui para estragar o trabalho. Exato. Um gajo vem aqui a primeira vez e é logo isto que apanha. Mas pronto, é como o Daniel acabou de dizer, não, só somos nós os dois. Será um mano a mano, em que já prometido era devido, não é? Já estávamos aqui a dizer há muito tempo que íamos fazer aqui um frente a frente sobre os Big Three de animes. Não foi o caso, mas vamos falar de um tema também bastante pertinente para aqueles que estão a acompanhar esta cultura geek, jogos, animes, o que quer que seja. Vamos falar dos jargões desta nossa bela cultura. Daniel, podes explicar aqui aos nossos ouvintes, tu és o gajo de explicar e eu prometo que não vou levar o cronómetro desta vez. Pois, também vai ser um bocadinho difícil, porque aqui o palco é metade meu, metade teu. Antes de começar a entrar no tema que é jargões, se isto correr bem, até quem sabe, nós falamos dos Big Three. Deixem nos comentários, minha gente. Ok? Só vocês a pedir é que nós trazemos. Jargões. O que é um jargão? O jargão é uma palavra usada num contexto específico. E estou a ser muito vago, não estou? Parece eu sei que estou. O jargão normalmente é usado como uma espécie de calão para um contexto. Neste caso, como vamos aqui falar, o contexto vai ser tudo o que seja cultura geek e nerd, se podemos dizer assim. Se bem que estes dois jargões, geek e nerd, acho que são a mesma coisa. Acho que o significado é o mesmo, acho que são puros sinónimos. É assim, se os nossos ouvintes forem como eu e tiverem a ouvir essa palavra pela primeira vez, sempre foi uma boa explicação e vamos esperar que consigamos transmitir isto por direito, né? Já que somos só nós os dois, não podemos deixar isto correr mal, né? Claro que não! Então, jargões é aquela típica palavra que vai dar a qualquer ambiente que podemos ter aqui nesta cultura geek. E a verdade é que, conheço alguns dos... Diz-me lá quais são os jargões assim, mais conhecidos da cultura de jogos e afins que te possas lembrar logo assim de cabeça. Ok, pronto, eu não vou caracterizar... Olha, já está a começar mal, eu não estou a conseguir dizer uma palavra como tu nos podcasts atrás. Não, isto é deixar um disléxico aqui. Pronto, tem tudo para correr bem. Mas pronto, olha, por exemplo, em jogos, nerfar, buffar, GG. Então, basicamente, de facto... Nós já vamos falar sobre isto tintim por tintim, né? Mas claro que sim. Isto é só alguns exemplos. É aquela questão, eu por acaso nunca fui muito de usar esses jargões. Eu acho que aquele que provavelmente deve ter usado mais até agora na história da minha cultura seria mesmo o GG ou acho que é o único que uso mesmo no LoL e já não jogo LoL há anos. Pois é isso que eu ia dizer. Mas tu não és um jogador de LoL? Mas é exato, eu já não jogo
há anos, e era o único que provavelmente usava, porque o resto que poderia estar-me a lembrar que eu pudesse fazer mesmo disso são abreviações e não propriamente jargões, aí está. E isso Uma leva-nos... abreviação pode ser um jargão, porque, por exemplo, ban, que é para banir, em português de Portugal, para nós é uma abreviação, para o resto do mundo, em inglês é a palavra toda. O que é que é? É verdade, eu sei que nós estamos a falar um bocado de inglês, mas ban nós associamos a banir. É um jargão, tu estás a banir uma personagem, por exemplo, o Rushby. Tu sabes que é um jargão para o CS. Toda a gente reconhece. Atualmente, agora posso associar mais também a Valorant, não te esqueças. É Valorant. Também tem isso. Pronto, sim, deve ser. O Valorant é a tal cópia CS. de CS, mais ou menos. Eu não estou aqui a avaliar CS nem Valorant, estamos aqui a falar de jargões, ok, minha gente. O Rush B é muito conhecido, é um jargão. Rush é correr, B é a zona. Então é basicamente isso. Todas as expressões que nós possamos pensar assim mais utilizadas para descrever alguma ação ou mesmo alguma pronúncia que possa ser usada, pronúncia entre aspas, quer seja videojogos, quer seja filmes ou afins, pode ser então um jargão. Pronto. Mas diz-me uma coisa, peraí, tu foste um grande jogador de LoL. Grande, salvo seja, não sei qual foi o teu Cheguei rank. a gol 3, no máximo. Pronto. Olha, rank, né? Malta rank. Meta aí. Tu chegaste, tiveste muita conversa em chat, certo? Nem que seja em voice, até chat escrito, porque nós sabemos a toxicidade que existe nesse mundo. Tu não usavas expressões, não vou lhe chamar jargões. Expressões. Eu vou usar GG se calhar para a good game. É a única, foi aquilo que eu disse há bocado, é mesmo GG, mas se calhar houve uma que pode ter sido a melhor para muita coisa. E se calhar deve ser a mais utilizada atualmente, que é Mute All. É um jargão? Pode ser. E tu não tinhas voice chat? Não estavas a jogar com amigos? Oh, sim, claro, mas é... Não davas assim, calls? Opa, exato, mas isso é um jargão. Vamos tipo. Vamos ao Drake, vamos. Isso é um jargão, é isso. É aquilo que eu acho que para os nossos ouvintes e para mim é aquela cena. Jargões. São frases, são expressões. Pode-se considerar uma expressão. AFK é Away from Keyboard. Sim, É uma expressão, não é uma palavra, ok? É uma sigla até. A AFK é uma sigla. Isto falando gramaticalmente. mas então basicamente aqui se calhar eu uso a quantidade de jargões que eu devo utilizar diariamente na minha comunidade gamer e fora isso. Deve ser muita, mas tu também antes jogavas bastante o Splatoon competitivo. Sim. Qual era o antes do jargão? Splatoon, Pinta B, pinta A! não, mas dar turf é um jargão muito utilizado no Splatoon. Porquê? Tu precisas de pintar o campo para conseguires movimentar-te no próprio campo. Portanto, o turf era muito importante. E o outro muito importante é I'm dead. Espera aí, isso não é um jargão. Isso para muita gente é... Pronto, Não, vamos tá ser bem. honestos. Se um jogo tem fazer- 10 minutos, é 8 minutos. Não, o jogo tem 5 minutos e a penalização são 3 segundos, 4 segundos, se não estou em erro. Portanto, Assim tanto? é uma. E depois Assim, tanto, pouco, quero dizer. Porque eu quando jogava... não é pouco. Não é pouco. Não é pouco. Eu quando jogava Splatoon no 2, na Wii U antigamente, ainda... Não, na Switch. O 2 é na Switch. O que tu jogaste foi o Splatoon 1. Pronto, Foi ou na Wii isso U. sim. Provavelmente. Eu lembro-me quando morria, ficava meio mundo ali à espera. Não me parecia 4 segundos, garanto-te. É muito tempo, eu sei, mas até para o jogo é muito frenético. Até, porque depois tens itens como, por exemplo, olha, itens não sei se é bem o jargão. Tens itens que por exemplo, Punisher Killer ainda dá-te mais tempo sobre o tempo.
Portanto, estás a ver a situação. Às vezes 4 segundos pode não parecer muito, mas no espaço do jogo, no tempo de jogo é muito. E sofres. Mas sim, Claramente. antes do Splatoon ainda joguei Call of Duty, joguei muito Call of Duty na PlayStation 3 e PlayStation 4 e foi muito giro, foi engraçado também. Foi uma época da tua vida, não é? Foi, não vou dizer que não, mas foi graças ao Call of Duty que eu estou no Splatoon, que eu fartei-me de jogos de tiros convencionais. Ocorreu-me aqui grande cena. Então. Insultar outra pessoa, os diferentes insultos, eu não os vou dizer aqui, pessoal, não vou. São jargões. Podem ser. Podem ser. Olha, se calhar usei mais jargões daqueles que eu passava. Pronto, tá bom. Mas nós aqui estávamos a falar e estávamos a focar bastante em jogos e por aí, mas a cultura aqui não fica só por aí. Em termos de filmes, séries, que jargões é que dirias que serão os mais adequados? Assim, à primeira vista, Olha, bem a canon. Sim. Mas eu vou dizer, eu ouço um cá em casa muito, que é o chip. Pronto, a minha companheira vê séries Yahoo, questionáveis. pois era. Era isso, não era? Pois, e não só. Eu vou dizer questionáveis, está bem? Eu Não vou há só nada dizer mal com questionáveis. isso, malta. Os nossos Vou ouvidos dizer não há nada mal com isso. Não há, eu também as vejo. Portanto, olha quem queres que te diga. Olha, mas lá português não significa que chip. aquilo deixa ou não de ser questionável. Até eu diria mais que é mais questionável que tu começares a ver. É um bocado, não digo que não. Mas a palavra chip está em quase todas. É o House com o seu amigo, é os Good Omens, lá os dois também chip, é os Good Omens, né? É Good Omens, sim, com o Crowley e o Amenadil. Pronto. É Amenadil, não é? Pronto. Good Omens. Olha, pronto. Falando em Amanadil, Mas sim. também temos saúde. Também temos Pronto. como é que chama-se o raio do diabo, Lucifer, a série de Lucifer. Portanto, também houve ali muito chip. Portanto, estamos assim. Chip acho que é a palavra mais usada aqui em casa. Mas existe muitas mais. Só para corrigir, não era o Amenadil, mas sim a Aziraphale. Ok, pronto. Mas ainda bem que falaste da Manadil, que assim lembrei-me de Lucifer. Mas sim, existem muitas mais. E canon é uma das palavras mais associadas que tem a ver com a história. E acho que. Nem sei. O que é que hoje em dia não é canon? Muita coisa, muita coisa. Para mim a palavra logo que, eu não sei, que também se calhar é um jargão. Quanto mais nós estamos a falar sobre isto e os nossos ouvintes também devem ficar confusos, é que pelos vistos é um jargão. Quem diria? Quem diria? Fanfics, não são canon, malta. São fanfics. Ok. Malta, ok. há muita gente que confunde a realidade com a imaginação de muitos fãs das séries e pronto, isso não é canon em primeiro lugar. Mas lá está. Para mim, uma fanfic é um webtoon. Ok? E o webtoon não é um jargão, é literalmente uma aplicação onde toda a gente pode escrever e desenhar para aquela aplicação e é uma biblioteca de fanfics. Isso para mim é uma fanfic. Não só fanfics. Não só, também tens lá white novels, não sei o que, de autoria própria. Mas aí por acaso Só lembraste-me de um bom que é canon e não canon. Temos lá um webtoon da família do Batman, que é muito conhecido e aquilo é tudo menos canon. Ok, então é um fanfic. Ou é feito Certo. pela empresa? É feito por uma personagem, não sei quem, em que a DC, acho que a certo ponto deixou e aquilo é oficial deles, mas não é canon. Lá está, se é oficial, deixa de ser uma fanfic, porque não é uma. Não foi um fã, ok, percebo a raiz da palavra, foi um fã a fazer, mas a DC já tem as mãos naquilo. Pode não ser canon para a história original do Batman, mas deixou de ser uma fanfic. Sim, mas fanfics não significa que não seja canon. Eu dei um exemplo de muita coisa que pronto, é fanfic. Normalmente fanfics não são canon. Quem sabe há uma ou outra
vamos ser honestos, eu gostava tanto que há um universo que tantas fanfics, algumas, pronto, não é tantas, algumas, fossem reais, como por exemplo Harry Potter, ou bastantes coisas bem escritas faz, em contrário do que a J.K. andou a escrever. Pronto, sim. Nós temos o nosso produtor a dizer se é oficial, mas não é canon, é Alternative Universe. Pronto. E acho que escreveu mal. Alternate Universe foi o que eu estou a ler. Peço imensa desculpa, produtor. Qualquer coisa, dê-me depois na cabeça. Para quem ainda não percebeu, o Rob está nas sombras hoje. Não apresentámos, mas. Assim, ele está lá, isto pronto, é o que é. Sempre teve, vamos ser honestos, à partida, se estamos a gravar, temos sempre alguém por trás de nós a mandar-nos mensagens, tipo, nhe. Mas, o que é pena, porque pronto, se ele tivesse aqui era mais uma razão para ele mandar bocas, o que, vamos ser honestos, estando eu como host, é mais difícil estar a mandar as bocas porque tenho que manter isto um bocado mais digno. Civilizado. Porque se fosse do outro lado, já tinha saído uma, duas, três. Só para ti, Daniel, só para ti. Nem falo do resto, porque não há resto. Que resto. Mas não vamos estar aqui sempre a bater no ceguinho que estamos sozinhos. Bom descanso a todos os nossos ajudantes. Agora chamamos os ajudantes. Nossos colegas. Nossos colegas. Mas continuando a falar da cultura pop, neste caso... Há uma coisa que também me faz um bocado de confusão, que é os fillers. Porque tu descreveste-me um filler, que é uma coisa que não pertence à história, não é canon, mas pertence à história. E não é um fanfic. Mas o fanfic pode ser filler. E para quem não sabe o conceito de filler, é este conceito que nós vamos tentar chegar aqui neste preciso momento, ouvintes. É assim, isto já está... É assim, não sei se... Eu vou tentar responder isto aqui como frente a frente que é, que me mandaste aqui esta questão e tal... Não te vou insultar por causa disto, porque pronto. Mas é mau. Mas não. É uma questão. Não. É uma ótima questão. Eu só não sei se isto é apropriado para o termo jargões. Mas respondendo para os nossos ouvintes que devem estar a ouvir o que é filler. Filler é metade Naruto. Pronto. Tá bom. Eu acho que aqui a parte engraçada é que filler deve ser... pronto. Depende da área que estás a introduzir, porque, por exemplo, se for num anime, um filler é basicamente todo aquele conteúdo que foi acrescentado, que não foi criado pelo autor no manga. À partida, será isso. Sim. Mas em séries, por exemplo, uma série que já vi algumas vezes, tem aqui alguém ao meu lado que não me deixa mentir e que pressiona a ver essa série, que, por exemplo, é Supernatural. Supernatural tem bastantes episódios em que... Alguns deles focam-se na história principal. São para aí 3 ou 4 episódios seguidos a contar a história de fazer algo. Matar, chegar a tentar aprisionar o Lucifer, tentar mandar os anjos para os porcos. Quem viu, viu. Pronto, e sabe. Mas há lá muitos episódios em que sai daquela história principal e vão fazer uma missão random a Alabama e vão matar lá um lobisomem qualquer. E eu chamo aquilo filler, porque não está a continuar a história principal e é só um episódio ali no meio que está a contar outra história. Por isso é que para mim é difícil um bocado ver este ponto, porque filler é sempre aquela coisa que de facto em anime é para acrescentar, principalmente nos animes antigos que nós vimos antes, Naruto, One Piece, não, peço desculpa, como é óbvio, Detective Conan, Bleach, aqueles fillers eram aquelas coisas que estavam a sair para dar continuidade ao manga para o anime não acompanhar, não é? Sim. E assim, também disseste que One Piece não tem fillers. Opa, ao menos não tem. Não são tantos como são para aí uns 10 ou 11 em 1000 e tal episódios, mas tem fillers, ok? Atenção que um antigo filler deixou de ser filler. Pois, também é verdade. Por isso, a certo ponto, eles podem tornar os fillers canon. Não esquecer isso. Também aconteceu em Bleach. Por isso... Sim, calma. Mas desculpa ter-te quebrado o raciocínio do filler. Eu só estava a dizer... Sem problema. Eu não me perco como vocês. Voltando então às séries. Aqui a cena é... Atenção, isto é um frente a frente. Não vale a pena fazermos. Temos que falar, temos que encher isto durante uma hora... Eu não disse isto. Vamos fazer um filler ou encher chouriço, é isso que queres-me dizer?
Não, eu não estou a dizer isto, estou só a brincar. Pode não parecer, mas pronto, isto é um podcast cheio de brincadeiras da minha parte e já que eu não posso insultar-te porque sou ouço e tenho que manter isto original e bastante polite, pronto, é a minha forma de manter assim. Senão já tinha-te mandado para muitos sítios. Ok, então podemos revelar a também algumas coisas. Nós temos aqui guiões, ok? O nosso produtor das sombras entregou-nos um guião, nós estamos a tentar manter-nos no guião, ok, minha gente? Portanto, isto é uma batalhada, como o Diego está aqui a pensar. Exatamente. É como estão a dizer já aqui das sombras. Isto é um filler. Não é um filler porque o filler não é o tema do episódio, é jargões. Por isso, mais uma vez, filler. Peço desculpa se não ficaram estabelecidos com isto. É aquelas situações, é aquele jargão que é a história que não foi criada pelo autor. À partida será essa a definição original. Ou, pelo menos na parte de animes, que é a parte em que eu percebo mais. Na parte das séries, pode ser aqueles episódios que são de forma a não possuir história da história principal, porque há muitos sub-arcos, né? Vamos ser honestos, há. E eu Sim. disse Supernatural, mas há muitos. Lucifer, como falaste, também tem alguns assim. Em que saem um bocadinho da história original, porque, pronto, vamos ser honestos, eles têm que preencher episódios também, e não vão fazer uma série com 8 episódios que, pronto, senão muita gente ficava, ou 6, ou até menos. Muita gente se queixava e já se queixam. Eram 21. Como é que era? 21 ou 22, uma cena assim, acho que tinham que encher 20 dias de um ano para passar para uma série existir. Agora a Netflix deu ali outra 24 a 25, olha, está aqui o nosso querido produtor das sombras a corrigir-me, muito obrigado, 24 a 25. Agora a Netflix meteu a nova regra que pode ser 8 ou 6, pronto, é os que acharem melhor. Desde que diga season, é uma season. Exato. E eu tenho saudades desse tempo em que as séries saíam ano em ano, vou ser honesto. Eu Mas também. pronto. Ainda Já acompanhamos. falámos. Exato. Já falámos de jargões em jogos, já falámos de jargões em animes. Por acaso não falámos muitos em animes, mas mais filmes como canon, ship, fanfics. Alguma que me esteja a escapar? Não? Estás a lembrar de alguma? Eu estou a lembrar-me, eu estou a ler o guião também um bocadinho. Existe uma que nós estamos fartos de falar em muitos episódios quando tocamos em DC, Marvel, basicamente nesses dois, que é o multiverso. Eu não sabia que o multiverso era um jargão. Estou agora aqui a aprender que o multiverso é um jargão. Mas isto tem a ver com estes dois, lembrarem-se que existe agora um conjunto de mundos. Não, isso chama-se sistema. Pode ser sistema solar ou outro tipo de sistema, mas é um sistema. Mas pronto, multiverso é mais giro. Pronto. Eu nunca lhe Aprendi ouvi chegar agora. lá. Para mim Também não. o multiverso é o Multiverse of Madness e... Mas pronto, já falámos então um bocadinho disto. O que é que nos está a faltar aqui da cultura geek, pop? Eu não vou entrar em rock, por motivos óbvios. Então temos a lore, que é a história. A spin-off, que Sim, é sim, fora não. da história. Mas queres que eu passe para outro tema já, assim? Calma, respira. Eu estava a falar do... É que nós já demos tantos de jogos, já demos alguns de séries. Olha, e estes dois, o spin-off e lore, aplica-se tanto aos jogos como à cultura pop, neste caso séries, BDs, filmes, entre outro conteúdo audiovisual. É assim, vamos ser honestos, tudo que nem precisa ser audiovisual. É qualquer Sim, coisa também que... tem lore. Exato, qualquer coisa que tenha uma história de algum universo aí, pronto, por aí fora. Um multiverso, queres falar do multiverso? Quer haja um multiverse ou não, é sempre, pronto, vai sempre um lore investido. E depois já temos aquela diferença, que é, uns têm um lore maior que outros. Kingdom Hearts... Uns têm mais spin-offs, sim. Epá, o Kingdom Hearts acho que aquilo é tudo canon. É tudo Pois. canon em Kingdom Hearts? Pelos vistos, sim.
Tem aqui ao meu lado. Eu confiro. Eu também sou grande fã da imensa história que até eu estou perdido na história. Eu tenho que andar a ligar pontos, tipo, relembrar-me de certas coisas. Antigamente nós chamávamos os spin-offs aos jogos que não tinham uma numeração, isto em Kingdom Hearts, uma numeração ao lado do nome, Kingdom Hearts 1, Kingdom Hearts 2, Kingdom Hearts 3 e possivelmente o Kingdom Hearts 4. Isto para nós era a história e o resto era spin-offs, que é o Birth by Sleep, 365 dias, mais, estou-me a esquecer daqui de bastantes. Union Cross, isso para nós era spin-offs, afinal já não são spin-offs. Ok, estou a dizer que não é 365, mas 358/2. Ok, capaz. É saber aceitar. É saber aceitar. Isso tudo para nós era spin-offs. Mas agora vou questionar-te outra coisa. E estamos aqui a falar em jargões já há algum tempo. Para ti, antigamente, antes de dizer spin-off, o que é que tu chamavas aos jogos que não... Por exemplo, no Kingdom Hearts que não tinham... Aos jogos e às séries que não tinham os episódios canónicos. O que é que tu chamavas a esses jogos, a esses spin-offs? Porque eu estou aqui a pensar, spin-off é uma palavra americana, ok? É uma palavra inglesa. No nosso dicionário, spin-off, se existir neste preciso momento, deriva de outra língua. Nós antigamente não tínhamos o nosso dicionário tão repleto de estrangeirismos. Tu chamavas um spin-off antes de ser um spin-off, por exemplo? Isso é muito simples. É muito simples. Quando eu era mais novo, um jogo que não fosse daqueles tais, como tu disseste, numeração, não é? Uhum. Eu não chamava, era um jogo. Era daquela saga, era um jogo. Para mim, pronto, não pegando muito na tua descrição com numeração, porque, por exemplo, Ratchet & Clank tinhas o 1, tinhas o 2, tinhas o 3, depois deixou de ter, já não era 4 e era o Gladiator, Quest for Booty. Sim. Pronto, para mim é tudo jogo da saga. Eu, sem criança, se me dissesses, olha, tens aqui o Kingdom Hearts 1, 2, 3, Birth by Sleep, Union Cross, o 358, o 2.8, esses todos da DS que eu não sei os nomes, o que é que eu dizia? São todos jogos. Ei, não está aqui o Sora. Opa, está o outro, bota. É tudo jogos, para mim não era spin-offs, porque eu nem fazia ideia o que era a palavra spin-off. É que eu com 30 anos, eu estou a tentar fazer um exercício de voltar atrás no tempo, de ir buscar memórias antigas e tentar perceber, porque assim, a palavra foi-me introduzida um bocadinho mais tarde do que a ti, Diogo, ok? Vamos ser sinceros, nós ainda temos uma diferença de 5 anos, né? Eu vou fazer 32. Portanto, temos uma diferença de quê? 5, 7? É assim, se for 7 eu agradeço, mas não, é só 5 mesmo. Pronto. Nesta diferença de idades, mesmo que não para muitos não é uma grande diferença, a nossa cultura foi vivida de maneiras diferentes. Eu estou a tentar fazer aqui um exercício. Eu em 2000, que mal sabia inglês, e tu já nasceste com inglês, vou ser sincero, quando tu começaste o primeiro ano, o inglês já estava muito mais introduzido nas escolas do que no meu. Okay, no é meu assim, eu só comecei a aprender no terceiro ano. No terceiro ano, eu só comecei a aprender inglês no quinto. O inglês não era obrigatório na primária. E o meu também não, era quinto... só aulas porque... Pronto. E no quinto foi já um bocadinho a ferros. Só no sexto é que se calhar comecei mesmo a aprender inglês a sério. Os estrangeirismos não eram aplicados, nós falávamos muito mais a nossa língua, não tínhamos esta coisa do cool, fixe, que são palavras hoje, são espécies de jargões. E eu estou a dar estes exemplos porque antigamente para nós isto era calão. E eu estou a tentar rebobinar o que é que eu chamava esses jogos na altura. Por exemplo, o Pokémon Fire Red, o Leaf Green, que são remakes, mas não são
são a história principal, mas aquilo tem umas alteraçõezinhas. Aquilo para nós antigamente não eram spin-offs, eram considerados spin-offs. Ou então Mystery Dungeon, que também saiu na altura um bocadinho mais tarde, mas pronto. Mystery Dungeon e Pinball, Pokémon Pinball, por exemplo, Pokémon, o TCG que havia para o Game Boy. Esse tipo de jogos não eram Mas Daniel, aquilo que só para tentar perceber aqui, mas aquilo que estás aí, aquilo que estás a tentar tentar falar está aí buscar um bocado aquela temática do que para muitos se calhar pensavam que jargão, quando vão ao Google pesquisar a palavra, como eu fui, que é aquela questão de palavras que tiveram um nome e agora têm outro. Estás um bocado aí pegar por aí, é isso? E não, sim, também. Nós tínhamos outro significado para as palavras, ok? Para os jargões que existem hoje em dia, e eu acho que estou a dizer muito jargão. Ainda não perceberam qual é que é o título deste episódio? E minha gente, está aqui. Um fun games que se quiserem fazer só para quem tiver mais de 18, malta. Estão a ver o Barambam de Why Met Your Mother? Estão à vontade. Vá, shots. Estão à vontade. Nós, pronto. Mas Divirtam-se. eu estou a tentar fazer um exercício de retrospecção. Mas pronto, isso é aquela Que questão nomes de é que eu dava? Não, é bastante pertinente, pois que quando eu também pesquisei este título de jargão e o que é que significava quando me disseram vamos falar de jargões, e eu, hã? Ok, vamos ver o que é. Sempre assumi essa questão de vamos, troca de palavras, e de facto é aquela situação que me fez pensar bastante de que palavras que antigamente usava que agora têm um outro nome, porque vamos ser honestos, quando falei assim, não é só a cultura das palavras que mudou na cultura geek, mas também no próprio cotidiano das crianças. Sim. Atualmente tem aquela questão do skibidi, Sim, eu já nem X, ou algo assim, não sei. Olha, isso para mim não é jargões, isso para mim é alienês. Nem sei o que é que tu estás a querer dizer. Opa, eu também não percebo o que é que quer dizer. Sigma também há essa. Mas, pá, estamos a ficar velhos, é a realidade, e temos que nos acompanhar com o tempo, temos que aprender os jargões. É verdade, sim, senhora. Beba mais pá. Da cultura que, pronto, estamos a viver agora. E é verdade é que essas palavras também mudaram um bocadinho. Aquela que eu mais me vejo que alterou de agora para o que era antes. Antigamente a palavra otaku, que é um jargão pela definição de que estamos aqui a falar até agora, porque se não é, eu não deixo de saber o que é um jargão, em que para os japoneses é aquele simplesmente fanático, para aqui para os, pronto, mais europeus, americanos e afins, é aquela coisa de és um fã de animes. Atualmente se é um weeb. Sou um weeb. E tu também. E eu também. Mas o que tinha melhor, antigamente otaku e otome, neste caso otaku era para o homem e otome é para a mulher. E otome é para a rapariga, sim. Porque eu ainda fui da altura que chamavam otakus e otomes tanto rapaz a rapariga de pessoas que gostam de anime cá em Portugal. Lá, pronto. E pronto, e depois começou-se a chamar a uibalhada. São todos uma camada de uibes. É uibalhada para aqui e uibalhada para ali. Mas eu não percebo porquê, atenção. Perdeu-se no tempo. Perdeu-se. Depois começaram só a chamar otakus. Otakus mesmo a mulheres. Não é otome. Portanto, a própria definição de weeb, e eu vou meter weeb porque é o conjunto de, ok, tanto seja homem como seja mulher. Esta definição que chegámos agora passou por amantes de desenhos animados, não, desculpa, crianças, vou meter as coisas como elas são. Era isso que eu ia te dizer. Amantes de desenhos animados, para otakus e otomes, isto se fosse só baseado em animação japonesa, porque nós temos a animação inglesa ou americana neste caso, que havia esta distinção muito grande. Nerds. Pronto, isso mesmo, nerds. E depois passou para otaku só, portanto uma rapariga era um otaku e eu ficava, mas isso não é para rapaz também? E depois, lá está, lá se passou, isto é um bocado a história do conceito, weeb. Mas é aquilo que eu tenho a dizer, que é, pronto,
não Minha gente, percebi eu o tenho 30 porquê. anos, eu vi isto para acontecer tipo, em 5 anos da minha vida. Estão a perceber? Daniel, tu viste tu, vi eu, vi muita gente e é mesmo Foi uma mais coisa novos muito que nós. rápida. Aqui a Uma questão coisa é, muito rápida. eu só não percebo, para mim o IVA era uma coisa tão... A própria palavra é um bocado de denegrir a pessoa. O IVA. Sim, sim. Mas isso Mas era pronto, como olha. antigamente chamavam crianças a nós por estarmos a ver desenhos animados com 15 anos, 16 anos. Nada, pré-adulto, vamos dizer assim. Podem-me tempo de chamar pré-adulto criança para à adulto. vontade, eu respondo. Sou uma Com criança muito no gosto. coração, nas costas tenho 35, pronto. De Com cara e muito de gosto. corpo continuo com um bocadinho daquele dos 20. Pá, um gajo tem que manter Isso é bom. jovem. Genética. Yeah, genética. A genética aqui também Mas não manteve-se, pelos vistos. yeah, yeah, yeah. Para aqueles que vierem nos comentários a dizer o meu cabelo está grande, eu sei que ele está grande. Eventualmente vou cortar. Não sabem a quanto. Também não sabemos Pois, quando é que eu esta já coisa passei vai sair. metade. Sempre que passa para ti tu a falar, estou eu aqui meio ano a ajeitar o cabelo. Opa, ele está a me irritar hoje. Não, não dá. Que, pronto. Mas eu vou, falando ainda desta história neste caso, da progressão da palavra, nós temos um grande exemplo, e eu acabei já de referir, o cool e o fixe. Antigamente era baril. Não sei se ainda és desta altura. Quem é que chama? Ah. Quem é que diz isso, meu? Quem é que. Mas Oh, dizia-se. isto é tão bacana, meu! Existiu o bacano. Depois passou o cool e o fixe e eram considerados, não sei se eram jargões, mas na altura eram considerados, e esqueci-me do significado, não é gíria, não, não era palavrões, mas pronto, era calão. Era considerado calão e de repente, de um dia para o outro, toma, dicionário de língua portuguesa, cool e fixe estava no dicionário de língua portuguesa e foram adicionados como estrangeirismo. Cool, pessoa muito estilosa, fixe. Ou frio. Pois, Vá lá, eu devia tinha ser. que fazer esta piada. Sim. E fixe, uma pessoa muito peixe. E não é assim que se escreve, porque fixe, bem escrito, é F-I-S-H. E fixe, como nós escrevemos, é F-I-X-E. Mas fixe. Por isso é que antigamente Isto tínhamos também são aquela piada jargões. que. Pronto, isto é mais Yeah. para quem é da nossa idade. Oh, isso é muito fixe. És muito peixe? Peixe, yeah. Gostas muito Fixe de é peixe? Yeah. Portanto, eu estou a tentar fazer, e agora isto recapitula, voltando ao tema da conversa, eu estou a tentar fazer o exercício de voltar atrás e tentar perceber de onde é que veio este jargão todo e como é que nós dizíamos antes de saber este jargão, porque nós já estamos a dar isto como um dado, e daí se calhar o jargão, ser um jargão, já estamos a dar como um dado adquirido. Então vamos fazer assim, porque se calhar é mais fácil também para te estimular a memória. E vou pedir aqui a nossa ajuda do nosso produtor, que ele gosta de participar e hoje ainda mais que isso. Vou tentar meter aqui, e o nosso produtor que meta agora, 5 palavras dos jargões ou calão atual da cultura geek ou mesmo cultura normal, tipo skibidi e afins. E produtor, que mete aqui no chat, se faz favor, 5 palavrinhas da mesma. E Daniel, Nós vais vamos tentar associar qual é que era o calão ou o jargão ou a gíria que era há 20 anos atrás. Vamos lá. Boa! Estão prontos? Estão Estou prontos? tramado. O nosso primeiro jogo interativo mesmo aqui no canal. Tinha de acontecer só comigo para mudar isto tudo. Vamos lá. Ai, ainda bem, isto para o editor vai ser uma... qual é que será? Mas, entretanto, enquanto o nosso produtor está aí a escolher as palavras, podes mostrar todos os temas, não há problema. Tu não sentes este sentimento, que é tipo do género, isto tinha outra definição na minha vida, mas onde é que ele está? Isso é aquela questão que vem muito de que a primeira vez que uma pessoa tem numa fandom e tem de se adaptar de alguma... Pronto, de alguma... Estás a falar de uma sociedade, estás a falar que nós temos que pertencer à sociedade para isso e nós damos logo
o dado adquirido que, epá, temos que saber, senão ficamos para trás. Começamos a ser cotas. Opa, sim, mas eu estava mais a referir-me de que sempre que há uma passagem de épocas, há um. Vamos ser honestos, as fandoms que são criadas desde há mais de 60 anos atrás, por exemplo, com Lord of the Rings nos próprios livros, uh, Harry Potter, Star Wars, nenhum de nós, pelo menos eu, cresceu nesse tempo e está agora lá. E tivemos de nos adaptar com essa situação e pronto, É assim, cresceram novas eu palavras cresci que já não mais ou haveriam menos. outras. Eu cresci mais ou menos. Star Wars, epá, eu não era nascido no primeiro filme, ok? Não vou falar no Star Wars número 1, em termos de coisa, o primeiro filme a ser lançado. Não era nascido, mas já no segundo ou no terceiro já era nascido. Eu ainda apanhei ali a criação do ambiente. A criação do ambiente, como assim? Os prim... Corrige-me, quando é que foi lançado o primeiro Star Wars? Tu que sabes isto quase de cor. Ui, sei lá. Por acaso, não sei. Pronto, então vá, falando no Star Wars de Harry Potter, que muita gente já o considera morto. Eu vi em 2000, o primeiro filme, eu lembro de ver em cassete, em VHS. Ou 2000, 2001, uma coisa assim. Ok. Ok. E sim, VHS não é um jargão, minha gente, é uma coisa que se usava antes dos CDs e dos DVDs. Ok, já estão a meter aí as palavras, eu vou esperar que vocês metam as palavras todas e vou tentar, já começamos o jogo. Acabando só aqui o raciocínio. Harry Potter, eu já não falar de Star Wars porque eu nasci se calhar no início da saga. Eu vi a saga de Harry Potter do início ao fim e eu acompanhei. Para muitos da minha idade foi o crescimento também das pessoas. Ok, sim. Para mim, é assim, eu tecnicamente estava vivo quando o Harry Potter saiu. Pronto. Pois tu também nasceste antes de 2000, porque se tens só 5 anos, diferença de mim, tu foste aí de 98. 98, malta. E que este número não se volta a repetir. Mas para aquelas que nasceram se calhar em 2000, 2005, que são pessoas que ainda se calhar jogam connosco LOL e Splatoon e CS, entre outras coisas, e tu vês o gap que existe, e peço desculpa, dei porrada no microfone, tu vês um gap que existe de palavreado, tu ficas a olhar tipo, ou sou muito velho, ou então não sei o que é que se está a passar aqui. Houve um boom houve a necessidade deste jargão aparecer para facilitar a comunicação. Mas nós antigamente também comunicávamos. Daniel. Ainda me lembro do tempo do Lineage 2, que estava nos computadores, e do World of Warcraft 3, do Warcraft 3 e do World of Warcraft, quando saiu, que nós também comunicávamos por chat, e estávamos, sei lá, numa sala de chat normal que não seja Discord e TeamSpeak. TeamSpeak já era usado um bocadinho na altura, mas ainda sou mais do tempo do Mirk e do MSN. Nós também falávamos por texto e por voz. Eu vi o MSN nascer e morrer, para ser sincero. Isso deve ser um marco muito grande. Olha, o quão velho és? Eu vi o MSN nascer e morrer. Foi um bocado, porque o Mirk veio primeiro e ainda apanhei a fase de Mirk. Depois o Messenger, o MSN, o que nós chamamos de MSN antigamente, tinha outro nome semelhante. Não sei quem, Messenger, que era da Microsoft. Depois passou a ser MSN e depois passou a ser Skype. E quando foi ao Skype morreu, porque depois apareceu outras coisas. Mas sim, eram alternativas gratuitas que nós tínhamos. Quem é que se lembra de andar com o Messenger no telemóvel, porque a Vodafone oferecia dados ilimitados só para o Messenger? E era assim que as pessoas falavam. No Nokia N70. Mas Daniel, eu ainda vou-te fazer sentir mais velho agora, porque em vez de relembrar os tempos antigos, quero que tu leias estes 5 que te mandei. Ok. E que me digas então
a que é que provavelmente jargões estariam associados, ou se não te lembrares dos jargões, se quer é isso, diz-me só o que é que achas que estes jargões significam. Exatamente. Ok, então eu vou começar pela primeira palavra, que é doom scrolling. É assim, doom scrolling não havia nesta, só se fosse ler treta. E eu estou a assumir isto como. Eu não sei o que é doom scrolling. Eu estou-me a sentir muito mal neste preciso momento. Mas para mim, doom scrolling tem a ver com, sei lá, estamos a ler coisas infinitamente. Pá, tipo, não, há um scrolling enorme. E estou a associar a isto. Não sei se está correto ou se está errado. Estás bastante próximo. Doom scrolling. Ou antes, queres tentar adivinhar o que é, ou queres tentar associar a uma palavra o jargão antigo? Pois é, que eu não sei, nem que não estou a ver o que é que. Scrolling normal, sei lá. E já scrolling é um jargão Exato. bastante. Doom scrolling é aquele jargão que pode ser utilizado de tem que parar com o doom scrolling antes de dormir. É andar tipo no TikTok, zumba e não largar aquilo. Ser o viciado. Ok, minha gente, e se existe uma coisa, desliguem o telemóvel, no doom scrolling com caraças, meu, eu faço scrolling na mesma, seja dia, de noite, de tarde, eu faço scrolling, e não é doom, é estou a ver as coisas. E para isto vem aqui o nosso conselho. Há bocado, pronto, falámos em outros tipos de jogos, agora vamos falar de coisas mais sérias. Se estão com problemas em largar, quer seja TikTok, Instagram ou afins, podem sempre usar um limitador na própria aplicação. Não se esqueçam, evitem passar muito tempo no telemóvel. Olha, boa mensagem, gostei, não fazia melhor. Daniel, que jargão é que achas que estaria associado então? Epá, não sei, jargão antigo de fazer scrolling. Para mim isto é scrolling, ok? Já a definição de scrolling é scrolling. É Doom porque já estou ali tipo a coisa. Isso para mim chama-se consumir conteúdo mal. Portanto, não sei, não, acho que não há em demasia. Não sei que jargão é que. Viciado? É aquele que eu também me estou a lembrar. Na minha altura, se fosse o caso, olha, és um viciado. Mas isso não é um jargão, certo? É uma palavra. É uma palavra. Mas pronto, vamos passar então a uma segunda, que acho que esta é mais fácil, já foi mencionada aqui no podcast. Sim. Touchgrass, isto é tocar na relva. Minha gente, nós antigamente dizíamos, vai apanhar sol. Vai respirar ar puro. Literalmente vocês têm que sair do coisa, ou estão muito empolgados ou estão demasiado. Olha, doom scrolling, querem um jargão para doom scrolling, vai apanhar ar. Ok, vai apanhar ar. Está aqui, também dá para esta, touchgrass. Para não irmos dizer para ir passear vaquinhas, bois. O cão? Vai passear o cão. O cão. Portanto, sim. Acho que esta consigo me safar. Esta até é relativamente conhecida, né? Conhecida, E acho que me safei, não sei, diz-me tu é que aqui... Não, está bastante accurate isso, é tipo, touchgrass é tipo, olha, estou a jogar este jogo há cerca de 20 horas seguidas, a seguir a isto vou tocar na relva. É melhor, vai apanhar um bocadinho de ar, sim. Olha, o Rob também me teve a meter aqui umas, entretanto, eu sei que eram 5, vamos aqui também tentar fazer a do Rob, que eu não sei esta palavra e assim estou-me a tramar a mim próprio. Cook. Quer dizer, isto para mim é cozinhado. Neste caso, get cooked, foste tramado. É mais ou menos esta vibe, esta direção de palavra. Pelos vistos, não. Acho que... Eu também estava a associar a isso. É get cook, é tipo ganhei-te ou algo do género. É sempre com essa iniciativa que eu ouvi essa palavra. Let him cook. Ok. Então, do let him cook passamos só ao cook. Portanto, as pessoas não estão só viciadas como estão preguiçosas. Muito bem. Minha gente, apanhar ar é sempre bom. Tá bem? Touchgrass. Ok, então pronto, olha, já falhei 2 em 3. Vamos aqui Goblin Mode. Espera aí, isto para mim é um modo de jogo. Goblin Mode, deixa-me pensar. Goblin Mode. Tenho uma coisa muito curiosa e aposto que qualquer um de nós dois que estamos aqui
já fez este Goblin Mode e aposto que o Roberto também e qualquer das pessoas que estejam connosco nas nossas salas. Até mesmo os nossos ouvintes Isto é e binge os nossos watching. convidados. Hã? Isto é beach watching. Binge watching? Binge watching. Isto é do É género binge. disso. Bastante parecido. É associado a este fim de semana vou entrar em Goblin Mode e não falar com ninguém e dar ali um tryhard. Acho que é mais ou menos isso. Minha gente, na minha altura, isto já é muito mais recente, é Netflix and Chill. Desligar a telemóvel. Não, Netflix and Chill é bastante diferente. Netflix and Chill é um Isso para jargão para outra vocês. coisa. Isso é para vocês, porque antigamente nós levávamos a coisa um bocadinho à letra, que é Netflix and Chill. Nós vamos estar no sofá a ver coisas da Netflix. Daniel, eu tenho pena da pessoa que está ao teu lado, que se tu, olha, vamos fazer um bocado de Netflix and Chill hoje, e ela diz-te que sim, e tu chegas lá com sentas-te, como é que te apetece ver hoje? Tens pena. Eu tenho outros jargões para essa coisa, meu. E são muito mais interessantes. Ai, mas Opa, sim, aquilo que tu dizes já à tua namorada em casa, pronto, fica na tua casa. Isto agora, brincadeira, fora de brincadeiras, esta do Goblin Mode, literalmente para nós é uma tarde de sábado. E vocês dizem, como assim uma tarde de sábado? Antigamente ao sábado passava filmes depois do telejornal ou o jornal da tarde, o que quiserem chamar, dependendo das estações de televisão, até a hora do telejornal ou do jornal da noite. Sim, mas aqui o Portanto, Goblin nós tínhamos Mode uma não tarde é de nesse sábado. sentido, percebes? É tipo, vou-me focar naquilo, percebes? É só focar? Quer dizer que, por exemplo, o Goblin isso, Mode também pode-se aplicar para jogos? Sim, é aquilo que eu disse, vou entrar em Goblin Mode e Ou dar ali um livros. tryhard. Tryhard é outra palavra que se calhar pode ser mais aplicada ao jargão para o Goblin Mode da nossa altura. Ok. Percebes? Ok. É focar-se Ok. numa coisa, é tipo, não vou falar com ninguém, vou-me abstrair, vou ficar só a jogar este jogo, platinar, percebes? Não é tanto aquela do vou chilar, porque isto tem tudo menos chilar. É claro que eu quando penso em chilar, vem-me logo a imagem do Gollum à cabeça. My precious. Primeira imagem. Olha, para mim, quando tu me falaste nisto, eu pensava que era alguma coisa de internet, neste caso, surfar uma coisa assim, porque estava-me a lembrar do Green Goblin. Neste caso, a sua prancha voadora, tipo, isto será algum termo para surfar na net ou não sei o quê. Olha, surfar na net também é um jargão que nós usávamos na altura, que hoje em dia ninguém diz. Já ninguém vai dizer, olha, vou surf. E agora eu vou surfar, mas o quê? Na costa? Não está errado, atenção, não está errado. Mas antigamente nós dizíamos surfar na net. Pronto, para a última, escolhe uma dessas duas que te dei. Uma já falei o nome dela, a outra acho que é bastante engraçada. Escolhe uma. Epá, eu vou para o Sigma Mail porque eu não sei o que é isto. É que NPC Energy, eu sei o que é. NPC Energy é aquela energia de não fazer nada. É tipo estático que nem um NPC. Exato. E enquanto que se formos buscar o jargão de NPC de antigamente, não era É isso, a mesma não é? coisa. Vocês meteram mais uma palavra para fazer o mesmo jargão que nós fazíamos antigamente. Deixa de ser NPC. E mesmo assim, ser NPC antigamente tinha outra cotação. Exato. Nós dizíamos, deixa de ser noob. Mas a Sigma Male, espera aí, mas isto é o quê? É macho alfa? É o líder da party? É alguma coisa assim deste género? O que é Sigma Male? Opa, eu não te sei explicar. Eu vou-te dar aqui o exemplo que eu tenho. Tu és quando uma pessoa se recusa tudo e vive sozinho, estás a ver? É um Sigma Male, estás a ver? És Sigma, tu não és alfa, és um Sigma. Não és beta também, mas és um Sigma. E male, vou assumir que és um gajo. É o gajo, ok. Então eu Isso a é assumir, perigoso, vamos... Isso é perigoso em 2025, como é perigoso muitos jargões que nós usávamos na altura. Malta, é aquela cena. Eu fui buscar estes, alguns também eu estive a ler pela primeira vez. Sigma Male. Se virasses para a minha beira, tipo alguém dissesse, és um Sigma Male, eu só tive a virar para o lado, é um insulto ou um elogio? É um insulto, elogio, pá, obrigado. Obrigado, deixa eu cair.
E acho que aí também era uma cena muito coisa. Mas sim, gostei. Senti-me ainda mais velho. Muito obrigado, produtor e o meu host, o meu caríssimo host, porque este jogo se fez-me não só sentir mais velho, como aprendi alguma coisa. Mas atenção, aqui o nosso produtor está a dizer que, na verdade, um Sigma Male é uma pessoa que é individualista, bastante self-reliant, tipo, sustentável sozinha e sucedida. Bem sucedida. Deve ser successful, deve ser bem sucedido. Espera aí, nós na altura nós tínhamos outra palavra para isto, que era o quê? You're a winner? Não. Para mim isso é um bocado isso. É... Quando tu estás a jogar estás num jogo de equipa e estás a jogar sozinho, o que é que os teus teammates te chamam? No LoL. Isso é o... Eu agora esqueci-me da palavra, mas é também eu para Sigma Male. Tipo, é aquela cena que aconteceu-me tantas vezes eu ser o... não, isso quer outra coisa. É VP... é isso a dizer, tipo... Não, isso é o MVP. Isso o MVP não é. O MVP é o melhor jogador. É aquele que então não sei para aí Vamos para o Overwatch, por exemplo. São 5 contra 5. Mas está a ser 4 contra 6. Porquê? Porque existe um jogador da tua equipa que literalmente está a jogar sozinho. Não lhe apetece dar call-outs, não lhe apetece... Havia uma definição para isso que era... chama-se estorvo. Pois, ou antijogo. Mas não... Eu acho que o Sigma Male é essa definição dessa pessoa. Que é... ele até pode carregar às costas, estás a perceber? Pode fazer jogadas bastante suadas. E ser o MVP e ganhares a partida, mas em termos de equipa, espírito de equipa, é a pior pessoa que existe à face da Terra. Eu vou ser honesto, não estou mesmo a ver que tipo de... Para mim era um individualista, mas existe outro jargão para isto e eu só dei o significado. Mas sim. Mas pronto, espero que tenhas sentido velho. É assim, malta que nos está a ouvir e reconheceu estes jargões atuais, eu chamo-vos crianças. Quem não conheceu como nós, tenho uma notícia para vos dar. Posso já passar a data de validade, tal como todos nós aqui. Pois, é como se... Vamos ser honestos, não há outra explicação para isso. Mas ao menos nós ainda temos aquela cena de... se alguém me virar para mim e disser, olha, Sigma, Alpha ou afins, eu sou capaz, tipo, olha, eu sei que isto é uma palavra, não faço ideia o que é que significa, mas chega uma palavra. Agora, se virasse para o meu pai e dissesse, olha, é mesmo um Sigma Male, e ele virava-se para mim com uma cara do tipo, estás a ter um ataque ou algo do género. Olha que é a mesma coisa, se me virasse para a minha mãe e para uma coisa, até se lhe... Quer dizer... Tem piada que até a minha própria mãe já apanha certas palavras. Eu não sei se tem a ver... O problema é que ela lida com pessoas da idade dela, não lida com muitos mais novos. Mas eu às vezes tenho certas conversas com a minha companheira que ela entende. Quando digo que é noob e etc, é não saber jogar e etc. E ela tenta meter o tal calão, para ela é um calão, tenta meter... tenta-se inovar, reciclar o vocabulário, que é uma coisa que eu também devia fazer de vez em quando. Que eu às vezes ouço os miúdos a falar e eu fico, não percebi nada. Eu ia dizer outra coisa, mas isso para nós tem uma cotação. É outro jargão, é nada. Era outro jargão. Mas é aquela cena, nós temos jargões pelo tempo. Mas a verdade é que também temos jargões por regiões, certo? Tal como disseste há bocado, GG é universal, mas a verdade é que existe jargões de diferentes regiões, diferentes línguas. Tal como, pronto, aqui está a perfeita amostra disso. Nós temos aqui, todos aqueles que nós demos foram em inglês, o que, pronto, passam a ser universal. Mas a verdade é que, pronto, ainda faltam... temos jargões portugueses, temos jargões, provavelmente, dos nossos hermanos ali, dos espanhóis, das nossas, pronto, Brasil e afins. Achas que há algum que me consegues dar, assim, jargão português, assim, português ou brasileiro, assim? Jargão, tens o Tuga, tens literalmente o Tuga, De que facto, isto é um nós jargão. somos tugas.
Nós somos tugas. Daí nós comemos a metade da palavra. Porquê? Não sei. Mas nós agora referimos-nos como... Antigamente era o Zé Povino, que era de povo. Referíamos-nos como... Referimos outra... Agora somos os tugas. Não sei porquê, somos os tugas e pronto. Eu lembrei-me de um que se calhar escreve bastante bem até. Um alfacinha, não é? É um alfacinha. A mim não é bem porque não sou de Lisboa. Pronto. Eu sou da parte ao lado, sou da outra margem do Tejo. Pode ser pechite. E vou-te ser sincero. Nós temos os pechitos e depois temos as pessoas... já nem sei o que é que se chama às pessoas da Almada e aos do Barreiro muito menos, já não me lembro. Ouvintes, eu se me ri foi só por causa do nome, foi engraçado. Não estou a insinuar nada. Sim, eu parti-me a rir com isso. Agora, Posso dar-te contexto. Pechites é a pessoa que nasce em Sesimbra. Porquê Pechites? Porque Sesimbra é uma cidade portuária. E quando digo portuária tem a ver com a pesca a cidade está ligada muito à pesca. Mas sim, são pronto, Pechites. assim, aqui para estas zonas é os tripeiros e afins, por isso não posso falar muito de nomes engraçados, né? Yeah. Mas e brasileiras, por exemplo, há algum que te vinha assim à cabeça, assim, provavelmente que se possa haver mais? Brasileiros? Exato. CC devolve-me o... Isso não é Ou o que eles uma... nos chamam agora. Ou o que eles nos chamam agora, nova não sei das quantas. Epá, não sei. Brasileiro não sei mesmo. E vou-te ser sincero, só muito recentemente é que comecei-me a lidar mais com a comunidade brasileira. Neste caso no Splatoon. Porque antigamente eu dava mais com a comunidade americana ou inglesa. A minha cena é essa, é tipo, os jargões ingleses são aqueles que vamos assumir que são universais. Já falámos há Porquê? bocado do Porque é o otaku, que pronto, na verdade veio do Japão e pronto, mais daquelas palavras que não é universal, é japonesa, mas nós adotámos. Eu, para ser honesto, eu não faço ideia de nenhum jargão. Se calhar até sei, só que não estou a assumir como palavra para jargão, de quer seja de brasileiro, espanhol, francês. Olha, um brasileiro nós já dissemos aqui e não vamos dizer significados, ok? Porque para nós tem uma cotação, para eles tem outra cotação. E isto lembrando um bocadinho de comparação de palavras. Rapariga para eles lá é um jargão, ok? Porque lá rapariga tem uma cotação de pera, uva, tangerina, ananás. Sim. Não conhece Essa expressão, o jargão, não faço ideia do que é pera, uva, tangerina, ananás, não. Sabe o que é que significa? Pera, uva, tangerina, ananás. É que ele está a dizer, bué, mas isto tem uma cotação muito má. Mete só a primeira letra e... Ok, isso é tipo aquela frase que aparece no Madagascar de... Tea, honey, iced tea... não. Pronto, é em que está a dizer... Sim, isso mesmo. Ok. Nós cá em Portugal, nós quando éramos crianças, para não dizer o palavrão porque era má educação, nós dizíamos isto. Eu não disse nenhum palavrão, mas tu percebeste a conotação quando eu disse, olha, a primeira letra de cada palavra. Tu estás mesmo numa de fazer sentir velho a ti mesmo hoje, não estás? Mas jargão do Brasil, rapariga. Ok? O significado é o mesmo que acabaste de escrever. Mas isso é um jargão? Para eles porque eles também têm a palavra mesmo Pronto, igual à nossa. Aqui está, caros ouvintes, já estamos a também chegar agora na nossa metazinha e tal como nós temos jargões pelo tempo, tal como temos jargões também pelas nossas regiões, sabem o que é também universal? É o nosso Patreon. Podem sempre visitar-nos em geekstorm.pt, como já é conhecido, é devido pelo nosso antigo anfitrião. Tem bastante conteúdo exclusivo para aqueles que possam querer assinar. Quer seja um tier pago, quer seja um tier free. São sempre bem-vindos. Pago, obviamente, que nos ajudam mais um bocadinho. Quem sabe. E também não se esqueçam que podem deixar nos comentários neste bastante belo episódio que queria mais que fosse uma disputa, mas nem discutimos muito, pois não, Daniel? Não. Eu estive a aprender. Hoje eu só estive literalmente a aprender. É que nem estive a defender um ponto. A cena é essa, nem deu para discutirmos porque também é, tal como disse, primeira vez, e nossos ouvintes, se também foi a vossa primeira vez,
Digam, se não foi a primeira vez e já sabem alguns que nos tenham escapado assim mais conhecidos, também podem dizer. E há uma coisa que nos quero lembrar. Se gostaram deste host, não só por ser o mais giro que é, mas também por ser também um dos melhores e coisas. Se me querem ver mais outra vez aqui, não se esqueçam de comentar, é sempre bem-vindo, pelo menos para subir o meu ego. Mas por hoje é tudo, maltinha, e vemos para a semana. Tchau, tchau. Bye!